Se você passou dos 60 anos e acorda no meio da noite, vai ao banheiro pela terceira vez e ao voltar para a cama e acha isso normal, saiba que não. E o que está causando isso é um hábito, que está inchando e acabando com a sua próstata. Meu nome é doutora Laura, tenho mais de 10 anos de experiência na área. A promessa deste vídeo é clara: revelar o que você pode parar de fazer. Agora mesmo, revelar o que você pode ajustar de forma simples, mostrar como pequenas mudanças podem frear esse processo e devolver a você não apenas saúde, mas também confiança, potência e dignidade. Porque envelhecer não significa perder vitalidade, não significa aceitar a impotência como destino, não significa entregar-se à ideia de que acabou. Há caminhos, há escolhas, há ciência e há práticas que podem transformar sua relação com o corpo. Poucos homens percebem que os maiores inimigos da próstata não são as grandes doenças, mas sim os pequenos descuidos cotidianos. É nesse terreno invisível, nos hábitos automáticos, que o corpo começa a se enfraquecer. Não é um golpe único, não é um acontecimento marcante. É a repetição de gestos simples, repetidos como se fossem inofensivos, que vão somando um peso silencioso sobre o órgão mais sensível da virilidade masculina. A próstata é como uma engrenagem discreta de um motor. Quando bem cuidada, ela trabalha sem ruído, sustentando a vitalidade, a potência e o prazer. Mas quando recebe excesso de combustível errado, falta de movimento ou é deixada em segundo plano, ela começa a inchar, a endurecer, a perder a flexibilidade natural. O resultado não aparece de um dia para o outro. Eles surgem em forma de pressão, dificuldade para esvaziar a bexiga, vontade constante de urinar, e também naquela perda de vigor íntimo que poucos gostam de admitir em voz alta. E onde tudo começa? Muitas vezes, logo pela manhã. O que você escolhe ao acordar pode acender ou apagar o fogo da inflamação no seu corpo. O hábito que incha a próstata depois dos 60. Depois dos 60, muitos homens acreditam que o corpo está apenas seguindo o curso natural da idade. Mas o que poucos percebem é que existem hábitos, repetidos sem reflexão, que inflamam e incham a próstata de forma silenciosa. Não é algo distante ou complexo. É o simples ato de permanecer sentado por horas, de não movimentar o corpo, de viver longos períodos de estagnação. A próstata é parte de um sistema que depende de circulação, de oxigenação, de movimento. Quando o homem passa a maior parte do tempo imóvel, esse órgão sofre, incha e perde vitalidade. O corpo masculino foi projetado para o movimento. Caminhar, alongar, usar os músculos. Tudo isso mantém o sangue fluindo e impede que toxinas se acumulem. Mas, quando a rotina se transforma em longos períodos na cadeira, sofá ou até mesmo dirigindo, a circulação pélvica fica comprometida. A região da próstata se torna uma espécie de ponto morto, onde a pressão aumenta e a inflamação encontra terreno fértil. Esse hábito cotidiano, tão comum após os 60, acelera o processo de inchaço e fragiliza ainda mais a saúde íntima. E não para por aí. O hábito de segurar a urina também se soma a esse quadro. Muitos homens, por conveniência ou costume, retardam o ato de urinar. O que parece uma atitude banal, cria uma sobrecarga constante na bexiga, que pressiona diretamente a próstata. Esse esforço silencioso, repetido dia após dia, transforma-se em uma agressão crônica ao órgão. A consequência aparece em forma de noites mal dormidas, idas frequentes ao banheiro, sensação de esvaziamento incompleto e uma vida íntima cada vez mais prejudicada. Outro hábito traiçoeiro é o excesso de álcool e café. Em pequenas doses, podem até ser prazerosos, mas em excesso tornam-se estimulantes irritativos para a próstata. Eles inflamam, desidratam e aumentam a pressão sobre o órgão, fazendo com que sintomas urinários e sexuais se intensifiquem. Para muitos, a taça de vinho noturna ou o café em jejum, ao acordar, parecem inofensivos. Mas para a próstata já inflamada, são como brasas jogadas em uma fogueira. Esses hábitos, o sedentarismo, a retenção urinária, o excesso de estimulantes, são silenciosos porque não causam dor imediata. O homem acredita que está tudo sob controle, até que percebe que as idas ao banheiro aumentaram, que a ereção já não é tão firme, que o desejo diminuiu. É nesse ponto que a ligação entre hábito e consequência se revela. A próstata, esse órgão pequeno e silencioso, apenas reage ao que recebe diariamente. Reconhecer esses hábitos é enxergar o que realmente incha a próstata depois dos 60. Não é apenas a idade, não é apenas a genética. É a soma de escolhas repetidas, quase automáticas, que moldam a saúde íntima. E quando o homem entende isso, ele recupera algo precioso:
o poder de transformar sua realidade, de desacelerar esse processo e de reencontrar sua vitalidade sem precisar aceitar o inchaço da próstata como destino inevitável. O hábito silencioso que também incha a próstata depois dos 60. Existe outro hábito comum, tão enraizado na vida de muitos homens. Age como um veneno lento sobre a próstata. A má qualidade do sono, dormir pouco, acordar várias vezes durante a noite, ou simplesmente viver em um estado de repouso, raso, sem profundidade, cria um ambiente interno onde a inflamação cresce de forma constante. O corpo, sem o descanso necessário, perde a capacidade de se regenerar, os hormônios se desregulam. E a próstata, mais sensível do que parece, responde a essa desordem com inchaço e desconforto. Durante o sono profundo, o organismo realiza reparos invisíveis. É nesse período que a testosterona é produzida em maior quantidade, que o sistema imunológico atua de forma mais eficiente, que a inflamação é controlada. Mas quando o sono é fragmentado ou insuficiente, esse ciclo de restauração é quebrado. A testosterona cai, o estresse aumenta, a circulação se torna menos eficiente. Resultado: a próstata perde o suporte natural que deveria proteger e começa a se tornar um alvo fácil para processos inflamatórios. Muitos homens já percebem isso sem ligar os pontos. O cansaço ao acordar, a irritação durante o dia, a falta de energia para a intimidade. Acordar 2, 3 vezes para urinar parece apenas consequência da próstata aumentada, mas ao mesmo tempo, a própria qualidade ruim do sono retroalimenta esse processo. É um círculo vicioso. Dormir mal inflama a próstata, e a próstata inflamada impede o sono reparador. Esse hábito é traiçoeiro porque muitas vezes é ignorado. O homem pensa: sempre dormi pouco, sempre fui assim. Mas o corpo depois dos 60 não reage como antes. O que parecia tolerável aos 40 agora cobra um preço alto. A próstata, como sentinela silenciosa, mostra esse desequilíbrio com sinais claros: urgência urinária, ereções mais fracas, queda do desejo e noites mal dormidas que drenam a vitalidade. Enxergar o sono como parte do cuidado da próstata é mais do que uma recomendação médica. É compreender que o corpo não é apenas físico, mas também rítmico. Ele precisa de ciclos completos para se regenerar. Quando o hábito de dormir mal se instala, a próstata é uma das primeiras a sofrer. E quando o descanso é restaurado, o corpo inteiro, incluindo a vitalidade íntima, responde de forma surpreendente. Por isso, o hábito de negligenciar o sono é tão perigoso. Ele parece pequeno, quase irrelevante, mas carrega um peso enorme. É um dos hábitos invisíveis que incham a próstata depois dos 60. E reconhecer isso é dar ao corpo a chance de se recuperar, de voltar a se equilibrar e de sustentar. Com dignidade, a energia que ainda existe pode ser resgatada. O hábito alimentar que incha a próstata depois dos 60. Entre os hábitos que inflamam silenciosamente a próstata, há um que se repete na vida de muitos homens maduros: o consumo excessivo de carne vermelha gordurosa e de laticínios industrializados. Não se trata de demonizar a carne ou o leite, mas de entender que, quando consumidos em excesso, em sua forma mais pesada, eles se transformam em um gatilho inflamatório poderoso. O corpo, já mais lento no metabolismo após os 60, tem dificuldade em processar essas gorduras saturadas e proteínas em excesso. A consequência é um acúmulo de toxinas, alteração hormonal e um ambiente interno propício para que a próstata aumente. Esse hábito alimentar é tão comum que passa despercebido. Um churrasco no fim de semana, o queijo em excesso no café da manhã, o leite à noite antes de dormir. Tudo isso parece parte da rotina, até inofensivo. Mas o que o homem não vê é o processo silencioso acontecendo dentro do corpo. A gordura saturada aumenta, a resistência à insulina altera o equilíbrio hormonal e cria um estado inflamatório constante. A próstata, sendo extremamente sensível a mudanças hormonais e inflamatórias, reage crescendo. A ciência já mostrou que homens que consomem muitas carnes gordurosas e laticínios ricos em gordura têm maior risco de desenvolver sintomas prostáticos mais severos. E não é apenas a próstata que sofre. A circulação também se torna mais pesada, as artérias perdem flexibilidade, a ereção fica prejudicada. Assim, o mesmo hábito que aumenta a inflamação da próstata também atinge a potência sexual, criando um duplo impacto na vida íntima e na vitalidade masculina. Esse tipo de alimentação carrega ainda outro problema. Ela rouba espaço de alimentos que poderiam proteger a próstata. Vegetais crucíferos como brócolis, couve e couve-flor,
ricos em compostos anti-inflamatórios, acabam ficando de lado. Frutas e oleaginosas, que trazem antioxidantes e gorduras boas, perdem lugar para pratos pesados e gordurosos. O resultado é uma dieta que, ao invés de ser combustível de energia e proteção, se transforma em uma chama constante de inflamação. O homem maduro muitas vezes pensa que o prato é apenas uma questão de gosto ou tradição. Mas o corpo lê cada garfada como uma mensagem química. Quando o alimento é pesado, inflamatório e repetido todos os dias, a próstata se torna a primeira a responder. O hábito de exagerar nas carnes gordurosas e laticínios não é apenas um detalhe da dieta, é um fator silencioso que incha a próstata, rouba energia e acelera o processo de perda de vitalidade. Esse é um daqueles hábitos que parecem pequenos, mas que, repetidos por anos, moldam o destino da saúde íntima. E quando o homem enxerga isso, ele percebe que não é apenas a idade que determina sua potência e bem-estar, mas sim as escolhas invisíveis, feitas à mesa todos os dias. O hábito emocional que incha a próstata depois dos 60 nem sempre é a comida, a bebida ou o sedentarismo que mais castigam a próstata. Existe um hábito ainda mais traiçoeiro, quase invisível, que corrói a saúde íntima por dentro: guardar ressentimentos, viver constantemente sob tensão e não liberar as emoções que pesam no coração. O homem maduro, muitas vezes, aprendeu a vida inteira a engolir em silêncio suas angústias, a suportar calado, a não demonstrar fragilidade. Só que o corpo escuta aquilo que a mente tenta esconder. A próstata, sensível às variações hormonais e à química do estresse, incha sob o peso dessa carga emocional não expressa. Quando a raiva é engolida, quando a tristeza é abafada, quando a preocupação se acumula sem espaço de alívio, o organismo reage. O cortisol, hormônio do estresse, se mantém elevado. Ele aumenta a inflamação, desregula a produção de testosterona e cria um ambiente hostil para a próstata. O resultado é claro: mais pressão na bexiga, mais desconforto ao urinar, mais dificuldade em manter a vitalidade sexual. O hábito de calar sentimentos, aparentemente um sinal de força, se torna uma armadilha silenciosa contra a própria masculinidade. O corpo e a mente não são universos separados. Guardar ressentimentos é como deixar uma válvula de pressão fechada o tempo todo. Aos poucos, a tensão interna explode em sintomas físicos. O coração acelera, a respiração fica curta, os músculos da região pélvica se contraem. A próstata, nesse cenário, se torna vítima de um ambiente interno inflamado, preso em um ciclo constante de aperto e desequilíbrio. Muitos homens percebem os sinais, mas não fazem a conexão. Dormem mal, acordam cansados, sentem a próstata inchada, mas acreditam que é apenas o peso da idade. No fundo, o corpo está pedindo outra coisa. Não apenas menos gordura ou menos álcool, mas também mais leveza emocional, mais espaço para falar, para soltar, para liberar o que foi reprimido por décadas. Esse hábito emocional, o de carregar o mundo nos ombros, sem dividir, sem se permitir sentir, é tão nocivo quanto qualquer excesso físico. Ele inflama em silêncio, mina a potência e envelhece por dentro. E reconhecer isso não é fraqueza. Pelo contrário, é um ato de coragem. Porque um homem que entende que suas emoções moldam sua próstata deixa ser refém da vergonha e passa a ser guardião da própria vitalidade. Depois dos 60, o corpo não aceita mais esconderijos. O que a mente cala, a próstata grita. E quando esse hábito emocional é transformado, não apenas a próstata se beneficia, mas toda a energia vital retorna com mais clareza, mais potência e mais dignidade. O hábito de beber pouca água que incha a próstata depois dos 60. Entre tantos hábitos silenciosos que inflamam a próstata, há um que parece inofensivo, mas que traz consequências sérias: a baixa ingestão de água. Muitos homens maduros passam o dia inteiro comendo, bebendo café, cerveja ou refrigerante, mas quase não bebem água de verdade. O organismo, privado do seu combustível mais básico, começa a acumular toxinas. A urina fica mais concentrada e ácida, irritando a bexiga e, por consequência, a próstata. Esse ambiente hostil gera inflamação e facilita o inchaço do órgão. Depois dos 60, essa falta de hidratação pesa ainda mais. O corpo já não tem a mesma eficiência de filtrar impurezas. Os rins trabalham com mais dificuldade. E a próstata, que participa desse sistema urinário, sofre diretamente com a sobrecarga. A urina concentrada aumenta a irritação da mucosa, inflama os tecidos e cria sintomas que o homem muitas vezes confunde com sinais da idade: vontade constante de urinar, dificuldade para esvaziar a bexiga, sensação de desconforto pélvico.
Esse hábito é traiçoeiro, porque o homem acredita que não sentir sede significa não precisar de água. Só que a sede não é um bom indicador depois dos 60. O corpo já não envia sinais claros como antes, e a desidratação silenciosa vai se instalando. O sangue circula com mais dificuldade, os hormônios não funcionam em plena capacidade, e a inflamação se mantém ativa. O resultado aparece em duas frentes dolorosas: a próstata inchada e a potência sexual enfraquecida. O curioso é que esse hábito também afeta o sono. Homens que bebem pouca água durante o dia costumam concentrar líquidos no fim da tarde ou à noite. Isso aumenta as idas noturnas ao banheiro, fragmenta o sono e agrava ainda mais o ciclo inflamatório. A próstata, já sobrecarregada, se torna o centro de um círculo vicioso. Mistura desidratação, má qualidade de descanso e perda de vitalidade. Muitos pensam que cuidar da próstata exige apenas remédios ou exames, mas esquecem do básico. O corpo é feito de água. O fluxo urinário precisa de água, a circulação hormonal precisa de água, a própria lubrificação interna depende dela. Quando esse hábito de negligenciar a hidratação se instala, a próstata se torna refém de um ambiente seco, ácido e inflamado. Beber pouca água é, sem dúvida, um dos hábitos mais simples e, ao mesmo tempo, mais cruéis para a saúde da próstata depois dos 60. Ele não chama atenção, não dói imediatamente, mas cria um terreno onde o inchaço se torna inevitável. Reconhecer essa falha é compreender que o cuidado não está apenas em grandes intervenções, mas em escolhas tão básicas quanto o ato de se hidratar todos os dias, como se estivesse alimentando a própria vitalidade. O hábito do excesso de álcool que incha a próstata depois dos 60. Entre os hábitos mais comuns e culturalmente aceitos, o consumo frequente de álcool é um dos que mais inflamam a próstata de forma silenciosa. Para muitos homens, a bebida é sinônimo de relaxamento, de confraternização, de rotina social. Uma taça de vinho à noite, algumas cervejas no fim de semana, um destilado em momentos especiais. O problema surge quando esse hábito se torna constante e o corpo já mais vulnerável. Depois dos 60, passa a carregar os efeitos dessa substância com muito mais peso. O álcool não age apenas no fígado ou na mente. Ele é um irritante direto para a bexiga e para a próstata. Cada dose aumenta a desidratação, sobrecarrega o sistema urinário e altera o equilíbrio hormonal. Em excesso, ele reduz a produção de testosterona, eleva o estrogênio e abre caminho para o crescimento prostático. Ou seja, o mesmo hábito, que parece trazer relaxamento momentâneo, acende, por dentro, um processo silencioso de inflamação e inchaço. Os efeitos não param na próstata. O álcool também compromete a circulação sanguínea, prejudica a oxigenação dos tecidos e rouba energia das ereções. O homem que bebe com frequência pode até achar que relaxa a mente, mas na prática, está sabotando a vitalidade sexual. A ereção se torna mais fraca, o desejo diminui e a próstata se torna mais sensível e inchada. Esse hábito é traiçoeiro porque a sociedade o normaliza. Beber é visto como parte da vida adulta, um símbolo de celebração ou até de status. Só que, depois dos 60, o corpo não responde mais como antes. O que antes era tolerado agora cobra um preço. Noites mal dormidas, idas frequentes ao banheiro, cansaço persistente e uma próstata que vive sob constante irritação. Além disso, o álcool interfere diretamente no sono. E como vimos, a má qualidade do descanso é outro gatilho para inflamação e desregulação hormonal. Assim, a bebida cria um duplo impacto. Inflama o corpo e impede o corpo de se recuperar. É como se o organismo estivesse tentando apagar um incêndio enquanto o homem, sem perceber, joga mais combustível na chama. O excesso de álcool é um hábito que não grita de imediato, mas que corrói em silêncio. A próstata aumentada, o desejo em queda, a vitalidade drenada. Tudo isso pode ter sua raiz em doses que pareciam inofensivas. Reconhecer esse elo não é perder o prazer da vida, mas entender que cada gole tem um preço. E, depois dos 60, esse preço se multiplica. É um dos hábitos mais comuns, mas também um dos mais cruéis para a saúde da próstata e para a potência masculina. Um dos maiores perigos para a saúde da próstata não está apenas nos hábitos nocivos, mas na forma como os sinais do corpo são negligenciados. Muitos homens, ao perceberem que estão urinando mais vezes durante o dia ou a noite, acreditam que é apenas parte do envelhecimento. Aceitam como se fosse normal levantar da cama 2, 3 ou até 4 vezes para ir ao banheiro, como se o corpo estivesse apenas seguindo o curso da idade. Mas esse é um engano perigoso. Essa frequência urinária não é apenas um incômodo,
É o grito silencioso da próstata pedindo socorro. O sintoma mais ignorado é justamente aquele que se repete no silêncio da madrugada. Levantar-se constantemente para urinar não é apenas uma questão de bexiga cheia. É um sinal claro de que a próstata está inflamada, inchada, pressionando e atrapalhando o fluxo natural. Esse sinal separa os homens atentos dos homens que correm riscos maiores, porque enquanto uns buscam compreender o que o corpo está dizendo, outros seguem normalizando aquilo que não deveria ser normal. As consequências vão além do desconforto. A perda de sono fragmenta a noite, esgota a mente, rouba energia vital. Um corpo cansado não produz hormônios na medida certa, não sustenta a mesma força, não responde ao desejo com a mesma intensidade. O que começa como um simples incômodo noturno se transforma em uma queda real da vitalidade sexual, da disposição e até da clareza mental. O homem acorda cansado, irritado, sem a mesma potência. E tudo isso poderia ter sido evitado se o sinal tivesse sido levado a sério. Esse hábito de ignorar o sintoma nasce de uma cultura que ensina os homens a suportarem em silêncio. Acreditar que todo mundo passa por isso pode parecer reconfortante, mas é também o caminho mais rápido para transformar um problema ajustável em algo crônico. A próstata, quando pede socorro, não está simplesmente falhando, ela está reagindo a desequilíbrios, mostrando que algo precisa ser corrigido. E o corpo, nesse sentido, nunca fala à toa. Compreender que a frequência urinária é um aviso e não uma sentença é um ponto de virada. Porque cada ida ao banheiro de madrugada não é apenas uma interrupção do sono. É uma mensagem clara de que o organismo está exigindo atenção. Ignorar essa mensagem custa caro. Não apenas noites mal dormidas, mas também energia, desejo e potência. Esse sintoma ignorado é, na verdade, um chamado à consciência. Ele revela que a próstata não suporta mais viver no silêncio da negligência. E quando o homem amadurecido percebe isso, ele começa a enxergar que a verdadeira fraqueza não está no corpo que pede ajuda, mas no silêncio que insiste em não ouvir. Reconhecer esse sinal é o primeiro passo para devolver ao corpo o equilíbrio perdido. Resgatar a vitalidade que ainda pulsa, mesmo quando a próstata parece dizer o contrário. Ao longo desta reflexão, vimos como um simples erro diário pode alimentar o crescimento da próstata. Não é apenas a idade, nem um destino inevitável, mas o resultado de hábitos acumulados, de escolhas silenciosas, de tensões que se tornaram rotina. O corpo não falha de repente. Ele fala aos poucos, com sinais que vão desde a vontade de urinar à noite até a queda do desejo e da potência. Esses sinais, tantas vezes ignorados, são na verdade convites à mudança. E a boa notícia é que a transformação não exige milagres, nem soluções mágicas. Ela começa em pequenos ajustes que desaceleram a inflamação e devolvem equilíbrio ao corpo. Um gesto simples pode significar noites de sono mais tranquilas, menos pressão sobre a bexiga, ereções mais firmes e uma vida íntima mais plena. Não se trata apenas de aliviar sintomas, mas de recuperar algo maior. A confiança de que o corpo ainda é capaz, de que a vitalidade ainda existe, de que a masculinidade não termina com a idade. O verdadeiro erro não está no envelhecimento, mas em aceitar como normal o que na verdade é corrigível. Não é normal perder o prazer. Não é normal viver noites interrompidas. Não. É normal carregar em silêncio a vergonha de um corpo que pede ajuda. O que é normal e profundamente humano é buscar caminhos para viver com mais potência, mais energia e mais dignidade. Olhar para a próstata de forma diferente é, no fundo, olhar para si mesmo com mais respeito. É reconhecer que esse pequeno órgão, tão negligenciado, reflete a qualidade de vida, a força interior e até o modo como lidamos com nossas emoções. Ele não é apenas uma parte do corpo. É um sinalizador da saúde integral, do equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Por isso, este é o convite final. Não aceite que o inchaço da próstata defina a sua história. Veja-o como um alerta, como um chamado para viver de maneira mais consciente, mais alinhada, mais plena, a potência em você, a vitalidade em você, a vida que ainda pode ser vivida com prazer. A idade não é uma sentença de fraqueza, mas um portal para uma nova forma de cuidar de si mesmo. Esse novo olhar é libertador. Ele transforma a vergonha em clareza, o medo em força e a resignação em escolha. A próstata não precisa ser um fardo. Ela pode ser um lembrete de que o corpo ainda pulsa, de que há tempo para renovar, de que ainda existe um caminho de prazer, potência e liberdade. E esse caminho começa agora, no momento em que você decide enxergar sua saúde íntima não como perda, mas como oportunidade de recomeço.